e graças a Deus. Amém, queridos irmãos? Para iniciar o nosso culto, a nossa meditação, gostaria de abrir a Bíblia juntamente com os irmãos em Mateus capítulo 22, versículo 34. Os irmãos podem abrir juntamente comigo. Mateus capítulo 22, versículo 34. Aleluia. Diz assim o texto sagrado: Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento da lei. Aqui, meus irmãos, alguns fariseus, haviam ali os saduceus e os fariseus, e estas pessoas, eles eram de algumas linhas de pensamento, algumas correntes teológicas da religião judaica, do judaísmo, porque nós sabemos que a nossa Bíblia, o Antigo Testamento da nossa Bíblia evangélica, ela é igualzinho à Bíblia judaica, igualzinha. Por isso Jesus, ele se fundamentou nas Escrituras, ele se fundamentou nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, para revelar a sua própria vida, para revelar quem ele é. Por isso diz a palavra do Senhor, Vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, pois são elas mesmas que testificam a respeito de mim. É a própria palavra de Deus que fala sobre Jesus, que fala sobre o Cristo. E aqui, alguns desses fariseus, desses saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, que era intérprete da lei, qual lei? A lei do Antigo Testamento, a palavra de Deus, ele quis pôr Jesus à prova e perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu recitando o Shema Israel, que está lá no Antigo Testamento. Shema Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, diz o Shema. E ele recitou: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento da lei. Amai a Deus sobre todas as coisas. Então aqui, irmãos, nós subimos um grau, porque apesar de o segundo mandamento semelhante a esse dizer que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós temos que amar a Deus sobre todas estas coisas, mais do que a nós mesmos e mais do que o nosso próximo. Amamos o próximo como a nós mesmos, mas amamos a Deus sobre todas as coisas, e esse é um princípio espiritual. E hoje, como nós estamos celebrando o Dia dos Pais, é importante nós olharmos para Deus como Pai, o nosso Pai. Embora no Antigo Testamento nós já tenhamos uma revelação de Deus como Pai a Israel, no entanto, foi no Novo Testamento que Jesus deixou estas coisas mais cristalinas, mais claras, e Ele revelou Deus como Pai, ensinando inclusive o Pai Nosso. Vocês devem orar e invocar a presença do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na minha vida, aqui na terra, assim como nos céus. Meu papaizinho, me mostre o teu querer, me mostre a tua vontade para a minha vida. Tu és o meu Deus e o meu Pai. E isso é muito importante, irmãos, porque o Shema Israel, ele fala sobre isso. Ele fala sobre nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, e o propósito eterno de Deus pelo qual eu e você fomos criados, é o propósito da paternidade divina. Você foi criado porque Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. Foi para isso que Deus nos criou. Mas muitas vezes no decorrer da história, desde o Antigo Testamento, a história do povo de Deus, como também no Novo Testamento, na história da cristandade, as pessoas se afastaram de Deus para os ídolos, se afastaram de Deus para a idolatria. E uma vez eles estiveram escravizados dentre um povo muito idólatra no Egito.
E aí eles clamaram a Deus, e Deus ouviu o seu clamor e os libertou, e os trouxe pelo Mar Vermelho, e os trouxe pelo deserto, e no deserto Deus falou com eles. Deus deu a eles as leis, o decálogo, os 10 mandamentos, e nos 10 mandamentos está escrito, e o primeiro mandamento diz assim a palavra do Senhor: eu sou o Senhor teu Deus, aquele que lhes tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Porque esse era o clamor do Senhor, irmãos. Eu sou o Deus de vocês, saiam do meio da idolatria, parem de adorar os ídolos, parem de adorar as estátuas. O salmista já diz: elas têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam, não abraçam. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e os que neles confiam. Israel, Israel, confia no Senhor, porque dizem as nações: onde está o teu Deus? Mostre-nos o teu Deus. O nosso Deus não é feito por mãos de homens. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aleluia! E Jesus disse à mulher samaritana, irmãos, no Novo Testamento, lá em João capítulo 4, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Adorarão a quem, igreja? Ao Pai, em espírito e em verdade, porque Deus busca, Deus está procurando e buscando filhos que assim o adorem não religiosamente, mas que o adoram em espírito e em verdade. E o texto, desde o capítulo 20, continua dizendo: não faça imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra. Não as adorarás, nem te prostrarás diante delas, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Eu sou um Deus Pai, e isso é muito importante e faz toda a diferença, irmãos, porque Deus quer ser o nosso Pai. Quando os discípulos foram ensinados por Jesus acerca de como eles deveriam orar, Jesus disse a eles claramente: quando vocês forem orar, entrem no quarto de vocês, que é o lugar mais íntimo da casa. Entrem no quarto de vocês, e estando no quarto de vocês, fechem a porta atrás de vocês, e em secreto orem ao Pai de vocês. Orem ao vosso Pai, e o vosso Pai, que vê vocês em secreto, lhes recompensará. Porque está escrito também em Hebreus que Deus é galardoador, Deus é presenteador dos que o buscam, porque Deus é Pai. Irmãos, o teu quarto é o lugar mais íntimo da casa. Muitas pessoas entram na sala, entram na cozinha, entram na garagem, às vezes entram no portão, mas pouquíssimas pessoas você chama para dentro dos teus aposentos, você chama para dentro do teu quarto. E Deus, Ele quer ser o Deus da nossa casa, o Deus do nosso quarto, o Deus que tem um encontro secreto conosco. Por isso feche a tua porta e se relacione comigo. Eu sou teu Pai, e eu quero ouvir a tua oração, eu entendo o teu coração, e eu quero te abençoar. Deus é nosso Pai. Eu fico imaginando como Deus fica frustrado, quando os homens furtam esse desejo e esse anelo que é do Senhor, porque nós temos um clamor em toda a Escritura: voltem para mim, se convertam a mim, tornem-se para mim, e eu vos receberei. Vocês serão para mim filhos e filhas, e eu serei para vós um Pai. Eu serei vosso Deus, vosso Pai. Esse é o clamor e esse é o desejo intenso do coração do nosso Deus, porque Deus nos criou com esse propósito. Ele quer uma família, meus irmãos, mas a Bíblia Sagrada diz que o diabo, nosso adversário, ele está por detrás da idolatria,
e então Ele faz muitas coisas para nos impedir de nos achegarmos diretamente a Deus. Jesus é o caminho, e o caminho está aberto, e a palavra do Senhor diz: cheguem com ousadia na sala do trono, pelo novo e vivo caminho que Ele vos abriu pelo véu, e você pode entrar diretamente na presença do teu Pai, na presença de Deus. Você não precisa e nem deve buscar intermediários, você nem deve buscar intercessão de deuses ou de santos, porque o teu Pai quer se relacionar com você diretamente, e Ele deu uma ordem. E isso é tão tremendo, irmãos, porque depois de Deus falar sobre isso: eu sou o Pai de vocês, vem os outros mandamentos, dentre os quais o primeiro mandamento com promessa é: respeite teu pai e tua mãe, para que te vá bem e vivas muitos anos sobre a face da terra. É o primeiro mandamento com promessa: respeite pai e mãe. Aleluia! Deus é Pai, e nós precisamos atentar para estas coisas. E este é o dia, irmãos, de nós buscarmos o nosso Pai, de nós anelarmos por Ele, de nós o adorarmos, de nós alegrarmos o seu coração, sendo filhos obedientes que buscam a vontade de Deus. Mas o inimigo é astuto e sagaz, e existem muitas coisas que podem se tornar ídolos. Mesmo em uma igreja evangélica, como nós vemos aqui, não temos uma estátua, uma escultura, não temos um Deus feito de pau, de pedra, de gesso, nada. Mas mesmo assim, no meio de nós, muitas vezes podem se levantar ídolos. David Wilkerson, um famoso pastor avivalista dos anos 80, ele falou sobre coisas boas que deixam as pessoas fora do céu. E acredite ou não, irmãos, existem muitas pessoas boas que estão envolvidas em realizar coisas maravilhosas, e que infelizmente não irão para o céu. Pior que isso, muitos dos que se consideram cristãos e estão convencidos que irão para o céu, ficarão de fora, mesmo estando envolvidas não em pecados grosseiros, não em pecados flagrantes, nem em álcool, não jogam, não se entregam à pornografia, não se pervertem sexualmente, não estão entre aquelas pessoas corruptas e vis. Na verdade, você pode encontrá-los algumas vezes, alguns domingos, até mesmo na igreja, buscando a Deus. E eles gastam a maior parte do seu tempo livre com amigos e a família, desfrutando de coisas boas. São pessoas de família, são pessoas com valores familiares. Contudo, eu faço uma declaração nesta noite com muito amor por aqueles da igreja de Jesus Cristo que não enxergam que talvez estejam caminhando para o desastre. Alguns, nos nossos dias, do nosso meio, correm o risco de perder as suas próprias almas, apesar de se assentarem na igreja absolutamente convencidos de que estão a caminho dos céus. Talvez isto lhes pareça a princípio um paradoxo, mas eu quero examinar nesta noite com os irmãos nas Escrituras sobre isso. E eu quero dizer para você que, se você deseja levar a sério uma mensagem que é proveniente do Espírito Santo, que seja esta. O ponto é o seguinte, irmãos: alguns crentes ficarão de fora, não devido a coisas más que fizeram, mas porque ficaram tão preocupados em realizar coisas boas e legítimas, que negligenciaram o que realmente conta, as coisas eternas. Estas pessoas ficam tão preocupadas com cada detalhe do seu dia, que literalmente elas não têm tempo para as coisas profundas e espirituais da comunhão com o Pai. Elas estão dando o seu suor, construindo seus negócios, fazendo progredir suas carreiras,
sustentando suas famílias, mas o alvo do seu interesse está completamente desarranjado. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai, é o Senhor Jesus quem está falando, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas são palavras do nosso próprio Senhor Jesus, e elas são um mandamento. Jesus quer dizer exatamente isso, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e então estas coisas que nós labutamos tanto, corremos tanto, essa faina, essa labuta tão intensa, essa correria tão intensa, diz a palavra do Senhor que Ele vai nos abençoar, que Ele vai nos ajudar, que Ele vai acrescentar nossa carreira, nossos negócios, nosso lar, nossa família, mas nós precisamos fazer dele a prioridade número 1. Colossenses capítulo 3, versículo 2 a 3 diz assim: pensem nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Aqui o morrestes, irmãos, é o batismo, que no batismo nós morremos para o pecado, nós morremos para esse mundo, nós morremos para as coisas que não agradam a Deus, para daqui por diante, quando saímos de dentro daquela água, ressuscitarmos com Cristo em novidade de vida, para daqui em diante fazermos o que é agradável a Deus e estarmos vivos para Deus, aleluia. O texto diz aqui: pensem nas coisas de cima, porque você é uma nova criatura, você é de cima. Pense nas coisas que são de Cristo, porque a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Mais uma vez, irmãos, não é uma sugestão, é um mandamento. Em grego, o significado é: concentre sua atenção, seu interesse nas coisas de cima. Em outras palavras, leve esta concentração, seja intencional, que isto seja como ferro na sua vida, torne isto inabalável, torne isto imbatível. Entenda, Deus nunca pediu que nós vendêssemos as nossas casas, nossas terras, nossas propriedades. Nós não precisamos deixar os nossos empregos e nos tornarmos monge. Nós não precisamos nos dedicar inteiramente e somente, exclusivamente à meditação, à oração e ao estudo bíblico. É verdade que Jesus disse isto, mas para um homem apenas, porque as possessões, os negócios desse homem haviam se tornado os seus ídolos. E é interessante porque nessa ocasião esse menino, jovem, rico, chega para Jesus e diz assim: Senhor, o que posso fazer para herdar a salvação, para ser salvo, para herdar a vida eterna? E Jesus fala os mandamentos: ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a ti mesmo, respeita pai e mãe. E ele diz: todas estas coisas tenho feito desde a minha tenra infância. E Jesus disse: uma coisa te falta, vai e vende tudo que tens e depois vem e me siga. E ele não pôde, porque a confiança dele estava naquelas coisas materiais, e diz a Bíblia que ele se entristeceu e não pôde seguir a Jesus. Ele poderia ter seguido, irmãos, o Cristo, ele poderia ter entrado para a história nos umbrais eternos, mas ele preferiu as coisas passageiras deste mundo e desta vida. Mas Deus não disse isso para todos. Algumas pessoas dizem: Deus me mandou deixar esposa, filhos e entrar no ministério. Eu quero dizer para você que se você teve esse pensamento, Deus não lhe disse para fazer isso. Talvez a sua mente disse, talvez o diabo tenha dito, mas o Senhor não. O Senhor não diz nada que vai contra a sua palavra. O Senhor não se dedica a destruir casamentos. Deus jamais lhe pediria algo desse tipo. Mas Ele insiste para ser o centro da sua vida, em torno do qual tudo mais gira.
É necessário que ele seja o centro. A maior indignidade que qualquer cristão pode cometer contra o Senhor é deixá-lo em uma posição secundária. Isso é um tapa na face de Deus. Você pode achar que não é culpado de tamanha afronta contra Ele, mas eu lhe pergunto, como você prioriza o seu tempo? Com que gasta o seu tempo? Por exemplo, irmãos, quantas vezes você faltou à igreja em benefício dos seus negócios? Quando você fez isso nessa ocasião, não foram os seus clientes que ficaram aguardando, foi Deus. Eles foram postos em primeiro lugar acima dos interesses do Pai. Eu compreendo que muitos trabalhadores faltam à igreja porque o trabalho os impede. Por exemplo, uma enfermeira ou um trabalhador noturno. Mas eu estou falando das pessoas que podem escolher, aqueles que dirigem o seu próprio negócio e que optam por trabalhar em vez de frequentar a casa de Deus. A Bíblia adverte em Hebreus 10, 25: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Este também é um mandamento do Senhor. Porém, qual é a prioridade na sua vida? Quem fica esperando, os seus negócios ou o Senhor? Se nós não guardarmos esses mandamentos, irmãos, nós enfrentaremos consequências horríveis. Na verdade, eu nem sabia que a Bíblia tinha tantas advertências de nosso Senhor Jesus, advertindo a respeito desse assunto. E eu desejo mostrar-lhes aqui nessa noite 3 passagens em particular. A primeira é a que fala a respeito dos dias de Noé e de Ló. Em Lucas capítulo 17, versículo 26 a 30, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Preste atenção. Assim, da mesma maneira, da mesma forma como foi, semelhantemente, nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, outros dias, outro tempo histórico. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Olhe para esta lista que Jesus está nos dando. Preste atenção nas coisas que as pessoas estavam fazendo naquele tempo. Nós sabemos, irmãos, que nos dias de Noé, tanto quanto nos dias de Ló, havia violência, haviam pecados horríveis, sodomia, homossexualidade, haviam coisas grosseiras, mas Jesus escolheu não falar de nenhuma dessas coisas. E ele também não menciona nem o alcoolismo e outras perversões. Em vez disso, veja com cuidado o que diz que estas pessoas estavam fazendo imediatamente antes da condenação cair sobre elas. Nos dias de Noé, que veio o dilúvio, como condenação, como juízo, e nos dias de Ló, Ló, Sodoma e Gomorra, caiu fogo do céu e destruiu aquela cidade. Na verdade, tudo que Jesus relaciona aqui é recomendado na palavra de Deus para aqueles que desejam ser fiéis no cultivo à família e aos servos do Senhor. O casamento, por exemplo, porque Jesus está dizendo ali, né? Casavam, se davam em casamento. Paulo diz:
Mas se te casares, com isso não pecas. 1 Coríntios 7, 28. Em outro lugar da Escritura também diz: digno de honra entre todos é o matrimônio. Hebreus 13, versículo 4. Além disso, Provérbios capítulo 31 vai falar sobre a mulher virtuosa. E diz o texto sagrado ali que a mulher virtuosa examina uma propriedade, a adquire, planta uma vinha e com as rendas do seu trabalho, ela negocia, ela trabalha, ela faz estas coisas, planta uma vinha. Desde os tempos de Josué, irmãos, quando eles foram entrar na terra prometida, Deus falou para eles: agora não vai mais cair maná do céu, hein, gente? Agora vocês vão entrar aí e vocês vão trabalhar, vocês vão plantar, vocês vão colher, vocês vão fazer, e eu vou abençoar vocês, eu serei com vocês, eu vou prosperar vocês, mas vocês vão fazer, vocês vão trabalhar, vão plantar. Então essas coisas não são erradas, pelo contrário, são recomendadas por Deus. Não há absolutamente nada errado nessas atividades. Então por que Jesus se concentra apenas nas coisas boas, legítimas, que as pessoas estavam fazendo, irmãos, no dia do julgamento? É porque Ele está tentando nos dizer algo vital. Ele está nos alertando quanto à nossa devoção, o nosso relacionamento, quanto à nossa desatenção à sua palavra, e ao nos tornarmos totalmente distraídos e absorvidos por nossos próprios interesses. Inclusive Jesus, na parábola da semente, disse que certa semente caiu entre os espinhos, e Ele chama de espinhos, porque ali, esses espinhos são os cuidados da vida. A semente até germinou, a palavra germinou, a pessoa até se converteu, ela quis seguir Jesus, mas os espinhos, os cuidados da vida, sufocaram a semente e mataram a espiritualidade, mataram a comunhão que aquela pessoa tinha com Deus, por causa do secularismo, da vida neste mundo. Pense nisto, irmãos. Noé, a Bíblia não fala que Noé foi perseguido ou que foi zombado. A Bíblia não fala. Às vezes a gente vê nos filmes, né, que retratam Noé sendo perseguido, zombado. O que está fazendo essa arca aí? Nada a ver, está ficando louco, fica pregando a palavra que vai vir o dilúvio. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que por 120 anos Noé construiu a arca e ele era pregoeiro de justiça. Enquanto ele construía a arca, ele pregava a palavra de Deus. Olha, vai vir um juízo, gente, vai vir um dilúvio, gente, se convertam, se arrependam dos seus pecados. Mas a palavra do Senhor diz que nos dias de Noé, eles se casavam, davam-se em casamento, trabalhavam, faziam todas estas coisas lícitas, mas eles estavam distraídos. Sim, havia violência, havia corrupção, mas o que o Senhor Jesus está falando aqui não são estas coisas. Eles estavam distraídos naquela faina, naquela correria, naquele atropelo dos negócios. Eles não pararam, eles não tiveram tempo para ouvir, para crer, para ponderar em seus corações sobre a mensagem. Não, isso aí vai demorar, que chuva, que nunca aconteceu, isso aí vai demorar a acontecer. Hoje nós culpamos o estilo de vida moderno, só que lembrem-se, irmãos, a advertência é esta: assim como nos dias de Noé, assim como nos dias de Ló, assim será a vinda do Filho de Deus. E os pregadores podem pregar, podem escrever livros a respeito dos julgamentos vindouros, porém, com exceção de um pequeno remanescente de crentes fiéis, crentes que acreditam nestas coisas, Jesus está às portas. E eu preciso me relacionar com Ele, eu preciso amar o meu Pai, eu preciso estar com o meu Pai. Pouquíssimos cristãos se interessam por estas coisas. Por quê, irmãos? Porque estão tão envolvidos em seus próprios planos para casamento, filhos, trabalho, carreira. Não tem tempo para ouvir mensagens, não tem tempo para ouvir a palavra do Senhor com o coração. Lucas 17:30, assim será no dia do Filho do Homem, quando o Senhor se manifestar, sucederá o mesmo a esta geração.
eles estarão ocupados, tão envolvidos com os seus próprios interesses, que deixarão de lado os interesses de Deus. Essa é a denúncia, irmãos. Tem sido assim por séculos. Muitos estão convencidos que estão destinados aos céus, porém semana após semana negligenciam a casa de Deus, negligenciam a palavra de Deus, negligenciam a oração e a adoração. No entanto, esse procedimento não é pecaminoso aos seus próprios olhos. Jeremias capítulo 2, versículo 31 a 35 diz aqui, resumindo: porque pois diz o meu povo, em que devemos tornar a ti? O meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta, e ainda dizem, estou inocente. Essas pessoas fazem coisas boas, legítimas, porém o Senhor não é a prioridade para elas. Se o Senhor fosse a prioridade para elas, se Ele fosse verdadeiramente Jesus, o Senhor da minha vida, elas iriam ao encontro, elas não o negligenciariam, elas o buscariam, elas achariam tempo para estar com Ele. Como disse, muitos usam a família como desculpa, e alguns dizem assim, enquanto alguns dizem, vou deixar minha família para servir a Deus, outros vão para o outro extremo e dizem assim, mas a palavra do Senhor diz, isso está escrito na palavra do Senhor, irmãos, que se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua casa, seu cônjuge e seus filhos, negou a fé, e é pior do que o infiel. Mas aí as pessoas usam isso para dizer assim, bem, estou cuidando da minha casa, estou cuidando da minha família, estou cuidando dos meus filhos, eu não posso, não tenho tempo de me dedicar às coisas do Senhor, afinal, a minha esposa e os meus filhos são o meu primeiro ministério. Mas a palavra de Deus diz, amai a Deus sobre todas as coisas. Deus vem primeiro, o amor a Deus está acima, o amor a Deus está em primeiro lugar. Jeremias adverte ao povo no versículo 36, vocês mudaram o seu andar e ele se tornou leviano. O andar leviano, mudaram o seu andar e se tornaram levianos dos seus caminhos. Todos ali, irmãos, estavam mexendo, fazendo coisas boas, ocupando-se de obras legítimas, até mesmo obras religiosas. Porém, eles estavam negligenciando ao Senhor, não tinham tempo para buscar o Senhor, e o mesmo acontece nos nossos dias. David Wilkerson, ele falou que no início da igreja houve um grande avivamento, e muitos empresários, profissionais liberais, trabalhadores, homens do povo se converteram, e eles tinham um fervor espiritual. Eles diziam, Senhor, Tu nos salvou de um inferno terrível, e hoje nós queremos entregar as nossas vidas e Te servir até a morte. Mas com o passar do tempo ele percebeu que muitas destas pessoas já não o buscavam, estavam se esfriando, estavam esfriando seu relacionamento com Deus, e ele não via mais os rostos deles na igreja. Antes, quando eles estavam avivados, ele se encontrava com eles na rua, e eles os saudavam prontamente e diziam, este é o meu pastor, quero que você vá à nossa igreja no domingo, para ver o nosso pastor pregar, a nossa igreja é uma bênção. Quando ele ia aos seus escritórios, ele tinha um atendimento muito pronto, as secretárias diziam, pastor, pode entrar, o meu patrão parou tudo para lhe atender, e ele entrava, aqueles homens o abraçavam, o saudavam e o reconheciam, porque ele é um representante do Senhor. Mas depois, irmãos, muitos deles começaram a fazer de conta que não o viam quando lhe encontravam na rua. Para falar a verdade, diz David Wilkerson, que eles viravam as costas, fingiam não tê-lo enxergado, porque não tinham mais tempo para o Senhor, e ele sentiu esta rejeição,
E ele falou com Deus, e Deus disse assim: não é a ti que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. Irmãos, muitas vezes isso pode acontecer também conosco. E aí eu faço a pergunta nesta noite: será que Jesus é mesmo o Senhor das nossas vidas? Será que nós estamos interessados mesmo na sua vontade? Está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 18, que Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Jesus é o cabeça do corpo que é a igreja, e ele deve ter a primazia. Esta palavra primazia no original significa primeiro lugar. É necessário que Jesus ocupe o primeiro lugar. E aí eu quero refletir com você, irmãos, mais uma coisa, sobre um homem que fez uma grande festa, mas cujos convidados o rejeitaram. Na Bíblia nós temos esta passagem bíblica que fala de um homem que fez as bodas do seu filho e mandou chamar os convidados. E de repente, quando estava tudo preparado, a mesa estava posta, estava tudo preparado. E aí é uma parábola daquilo que Jesus fez por nós, porque Deus, nosso Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele já nos deu, irmãos, tudo o que nós precisamos para a salvação e para a vida eterna. A mesa está posta, Ele quer ter um encontro conosco, e Ele mandou chamar para a ceia, Ele mandou chamar para aquela festa, para aquela celebração, para aquela comunhão, mas eles não apareceram. A expectativa deste Senhor é que eles aparecessem antecipadamente, que eles viessem talvez se antecipando um pouquinho mais cedo, para antecipar já a comunhão, mas eles não apareceram. Estava tudo pronto, eles não apareceram. Quantas vezes, irmãos, a gente nem vem, ou a gente chega no meio do louvor, por quê? Será que não falta fé? Será que nós não estamos nos apercebendo que o nosso encontro é um encontro com Deus? Ou será que se trata de nós mesmos? Será que é sobre mim? Será que é sobre você? Ou será que verdadeiramente você ama a Deus sobre todas as coisas? E diz a Bíblia que quando esse Senhor viu, mas onde eles estão? Ele mandou os seus servos irem e convidar novamente, lembrá-los: olha, o meu Senhor está chamando, por que vocês ainda não foram? Vocês estão atrasados. Há uma mesa preparada, há algo maravilhoso preparado, e ele mandou o último convite. E diz a Bíblia que quando os servos chegaram no primeiro homem, o primeiro homem disse assim: olha, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Não há nada errado em comprar um campo, não há nada errado. Talvez ele comprou um campo para construir ou para plantar. Talvez ele comprou o campo para revender, para fazer especulação imobiliária. Talvez ele comprou o campo para construir uma casa para sua família. Não há nada errado em comprar um campo. Mas quando nós colocamos estas coisas acima dos interesses de Deus, isto se torna um ídolo, isto se torna pecado. E ele disse: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por desculpado, por escusado. E os servos foram no segundo homem, e o segundo homem disse: olha, comprei uma junta de bois. Esse era do agronegócio. Comprei uma junta de bois e eu preciso ir experimentá-la. Será que ele não podia deixar para o dia seguinte? Será que quando ele comprou a junta de bois, ele não percebeu que a junta era boa? Será que ele não testou? Porque ele queria experimentar, porque ele queria curtir aquilo, né? Ele queria desfrutar daquilo. E então ele disse: preciso experimentar.
mas a junta de bois não ia fugir de lá, podia ser no outro dia. Preciso experimentar. Rogo-te que me des por escusado. E aí chegou no último homem, e o último homem disse assim: olha, eu casei, e estou em período de núpcias, então rogo-te que me des por escusado. Que interessante, né, irmãos? A família tem a sua prioridade, mas no momento certo. Aqui ele está dizendo: minha prioridade agora é minha mulher, minha prioridade agora é o meu marido, minha prioridade agora é minha casa, minha prioridade agora é minha família, minha prioridade agora é os meus filhos. Rogo-te que me dê por escusado, não posso ir. O que esse homem deveria dizer? Ele deveria dizer: amor, tem uma oportunidade e eu quero levá-la comigo, porque todas as vezes que eu tiver uma oportunidade de entrar no meu Senhor, na presença do meu Senhor, eu vou fazer. E agora que nós estamos juntos, eu quero que você tenha os mesmos valores que eu tenho. Então, vamos buscar fazer juntos a vontade do nosso Senhor. Talvez a mulher dissesse: não, eu não vou. Mas a Bíblia diz, irmãos, que no dia do arrebatamento estarão dois num campo, um vai, um fica. Por que isso, irmãos? Porque a salvação é individual. Diga para o seu cônjuge, para a pessoa que está aí do seu lado: a salvação é individual. Quantas vezes, irmãos, vamos na igreja, amor? Hoje não estou com vontade, amor. Estou com mais vontade de fazer uma outra programação. Amor, então vamos fazer outra programação. Diga misericórdia, irmão. Por que não veio na igreja hoje, irmão? Minha esposa ficou doente. Mas daí estavam lá no UPA, estavam lá no hospital, estava cuidando dela, estava vomitando, não, deu uma enxaquecazinha, mas já está bem. Irmão, precisava ficar em casa cuidando, acocando. Vai para a igreja, irmão. Deus em primeiro lugar, irmão. Não faça da tua esposa, do teu marido, um ídolo. Se ele não quiser ir, venha você. Se ele não puder, o nenenzinho fica doente, fica os dois cuidando do nenenzinho. Misericórdia, irmãos. Vem um para a igreja, o outro fica. Tem 2 cultos no domingo aqui. Um vem de manhã, cuida do bebezinho, o outro depois vem à noite e cuida do bebezinho. É ou não é? Isso é de Deus, irmãos. Rogo-te que me des por escusado. Quantas mulheres dizem assim: minha prioridade são os meus filhos, tenho que cuidar dos meus filhos, não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para ir na conexão no meio da semana, não tenho tempo para ir buscar o Senhor. Mas está lá 3 vezes por semana na academia, passeando, fazendo esporte, fazendo compras, indo no colégio, fazendo um monte de coisa. Mas para ir na casa do Senhor e buscar Deus, não tenho tempo, não dá, o bebezinho, não consegui. Misericórdia, irmãos. Tem que fazer a obra. Aqui na igreja tem um berçário ali, irmãos. Às vezes o bebezinho precisa ir para o berçário. Combina, faz uma escala. Essa semana vai você. Semana que vem deixa que eu cuido do bebezinho no berçário. Se ele chorar, deixa que eu vou, fica no culto. Facilita, irmão. Vamos buscar o Senhor com seriedade. Diz a Bíblia assim, irmãos: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. A mesa está posta, irmãos. Quando você não se submete a um Senhor, o Senhor pode se zangar. E sabe o que Jesus diz aqui nesta parábola? Ele diz: nenhum destes que foi convidado provará a minha ceia. Noutras palavras, vocês não entrarão pelos meus portões, porque vocês me rejeitaram. E por último, irmãos, para terminar, nós temos a parábola contada por Jesus das 10 virgens. Essa é muito forte, irmãos. Eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Acabei de me lembrar de mais um detalhe, antes de prosseguir aqui. Quando você diz assim: eu estou fazendo isso pelos meus filhos, e você não prioriza Deus,
diante da vista dos seus filhos, você está amaldiçoando os teus filhos. Foi o que aconteceu com o rei Ezequias e com Manassés, seu filho. Diz a Bíblia que o Senhor concedeu a Ezequias mais 15 anos de vida, que ele deveria gastar priorizando a Deus, buscando a vontade e o propósito de Deus, os interesses do Senhor, trazendo renovação e avivamento para Israel. Mas em vez disso, Ezequias gastou aqueles 15 anos extras de vida brincando com brinquedos de adulto, colecionando joias, gado e edificando construções. E o filho que ele criou durante estes anos, Manassés, observava o seu pai colocando os brinquedos e a família em primeiro lugar. E o resultado, irmãos, Manassés se tornou um rei perverso, um dos piores reis da história de Israel. Qual foi o pecado destes homens? Nessa parábola, o pecado deles foi a terra, os bois e os interesses da família que foram colocados como prioridade. E aí vem, por último, irmãos, para finalizar, essas 10 virgens, 5 a Bíblia chama de loucas, nécias, é uma loucura, e 5 prudentes. A palavra do Senhor diz que as virgens prudentes tinham óleo na lâmpada. As virgens loucas não tinham óleo na lâmpada. O óleo é uma figura do Espírito Santo. Nós temos óleo na nossa lâmpada através do nosso relacionamento de oração, devocional, leitura da Bíblia, intimidade com Deus. Você enche a tua lâmpada de óleo, da unção do Espírito Santo de Deus. É a unção, é o poder de Deus na vida do crente. Estas 5 virgens que eram prudentes, estavam com a lâmpada cheia, elas tinham comunhão, elas buscavam o Senhor, elas amavam o Senhor, elas estavam cheias do Espírito Santo. E aí, à meia-noite, todas as 10 adormeceram. Não há problema nenhum, porque a palavra de Deus diz, irmãos, que aos seus amados Deus dá o sono enquanto dorme. Se você está cheio do Espírito Santo, você pode deitar e dormir em paz. Você tem a segurança da salvação, porque Deus é o teu Deus, Deus está com você. A prioridade da sua vida é o teu Senhor, aleluia, e Ele sabe do teu coração. As nécias não tinham essa segurança. Quando acordaram, umas olharam a lampinha acesa, as outras a lâmpada apagou, sem óleo. De repente ouviram o alarido, a trombeta, o noivo está chegando, meu Deus, dá óleo. Não podemos dar o nosso óleo para vocês, vão comprar. E elas saíram, o noivo chegou. Meus irmãos, na hora que você escutar a trombeta, não vai dar tempo de você desenvolver uma vida de relacionamento e intimidade com o Espírito Santo. Não vai dar tempo de você construir uma história de amor, de devoção, de busca a Deus, intimidade. Não vai dar tempo, irmãos. A hora que você ouvir a trombeta, querer ir lá buscar, Senhor, me enche, ó Deus, acabou. E as virgens prudentes entraram. Quando as loucas voltaram, irmãos, acredito que sem óleo, batiam, Senhor, deixa-nos entrar, Senhor, deixa-nos entrar. Olha o desespero, irmãos. Sabe o que elas ouviram do Senhor? Não vos conheço, não vou abrir, não vos conheço. Esse é o âmago da parábola. Você não quis se relacionar comigo, seu coração não anelou por mim, você tinha outros interesses, você colocou a família, você colocou os parentes, você colocou os negócios, e você não vinha me buscar. Não é assim que eu faço as minhas bodas, não é assim que se entra no relacionamento comigo. O seu coração me rejeitou, o seu coração não estava em mim, o seu coração não me buscou, e agora você está querendo entrar nas bodas. Não é assim que as minhas núpcias funcionam. O nosso coração tem que estar presente nesse relacionamento com Deus, irmãos. Não negligencie.
às vezes não, a Bíblia fala sobre isso, que o Senhor vai ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que desses crentes hipócritas que receberam muito do Senhor, mas ainda assim negligenciavam o relacionamento com Ele. Fala de pessoas que foram cheias do Espírito Santo, experimentaram o Espírito de Deus, tiveram experiências com Deus, mas apostataram da fé. Vai ser duro, meus irmãos. Vamos nos pôr em pé, queridos irmãos. O Senhor está nos chamando, especialmente neste ano, em que Ele falou conosco sobre nós pregarmos sobre Jesus ser o centro das nossas vidas, sobre nós pregarmos Jesus, o Senhor da minha vida. Será que Jesus é mesmo o Senhor da minha vida? Que a partir deste momento você possa se comprometer diante do Senhor e dizer: Senhor, Tu és o centro da minha vida, tudo mais passará a ser secundário. O Senhor é tudo para mim. Jesus, Tu és tudo para mim. Porque se Jesus não for o primeiro, irmãos, se Ele não for a prioridade, não teórica, religiosa, não, se Ele não for a prioridade prática da sua vida, tudo será vil, tudo será vão. Ah, mas precisa ir na igreja? Precisa, irmãos, porque Ele disse que precisa. Ele quer uma família, a comunhão dos santos, a comunhão com os irmãos, amor pela igreja, amor pelos irmãos. Ah, pastor, mas eu estou assistindo de casa, eu estou assistindo online. Não, irmãos, é na presença, é na adoração. Pode assistir em casa, se um dia você não puder realmente vir, se estiver viajando, pode assistir em casa. Senão, Deus quer que você esteja aqui. Deus quer que você congregue com gente de carne e osso. Deus quer que você se relacione com pessoas, que você possa amar, receber amor, orar, receber oração. Deus quer que você realmente faça parte de uma conexão, onde você pode receber oração, palavra, dar palavra, abençoar também com a sua presença. Deus quer que você fortaleça e seja fortalecido através da congregação dos irmãos. É errado, irmãos, é pecado, irmãos. E o Senhor está chamando, é um ajuntamento solene. Ele quer que nós nos ajuntemos, que nós venhamos congregar e estejamos na presença dEle. Que isso seja a nossa prioridade, irmãos, porque o Senhor está às portas. Que você o ame, e o ame com atitudes concretas, o ame de forma intencional, real e verdadeira. Feche os teus olhos.